Como ensinar para quem não quer aprender? Essa é uma pergunta que eu tenho recebido muito dos professores e dos educadores que estão nos acompanhando aqui na nossa lista. E é uma pergunta difícil. Será que é possível ensinar para quem não quer aprender? Eu te digo que sim, é possível. A gente tem visto isso com vários casos, vários exemplos inspiradores. Eu já vivi isso na prática. E eu consegui reunir aqui 3 atitudes que eu quero compartilhar com você, que eu acho que é importante para você saber para como ensinar para quem não quer aprender, para vencer esse desafio. A primeira atitude que eu vejo quando a gente tem alunos que parecem que não querem aprender é fazer a pergunta certa. No caso, pensa o professor Jorge César, que tem um projeto incrível da Web TV. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vá no nosso canal e assista agora. Ele ensina português com alunos que detestavam português. Mas ele fez uma pergunta certa. Ele perguntou: qual o maior interesse de vocês? Do que vocês gostam? E ele pediu para os alunos fazerem uma lista do que eles gostavam. E o que apareceu no primeiro ponto da lista, na primeira posição, foi exatamente a TV. E aí então ele falou: olha, se eles gostam de TV, mas não gostam de português, vamos fazer um projeto de TV usando português. E ele desenvolveu o projeto Web TV. Então, e aí os alunos para fazer um programa de TV, eles precisam escrever texto, eles precisam pensar no tempo verbal, eles precisam pensar em organizar o texto de uma forma coerente, que faça sentido, eles precisam pensar nessa estratégia de comunicação. Então foi um projeto incrível que depois os alunos falam: nossa, eu não imaginava que português seria tão divertido. Então, faça a pergunta certa. No caso do outro professor de português, professor Osielton, caso maravilhoso lá do Ceará, ele traz o projeto Memórias Todo Mundo Tem. Qual foi o ponto de partida? Ele também tinha alunos que não gostavam de português, não sabiam e tinham muita resistência, achavam que não podiam aprender. Então eram alunos que não queriam aprender. E ele vai perguntando pelos professores inesquecíveis. Qual foi o professor inesquecível para você? Ele pergunta para os alunos. E aí os alunos vão se lembrando e daí ele faz outra pergunta. Vocês gostariam de escrever uma carta para dizer para esse professor o quanto que ele foi inesquecível para você, o quanto ele foi importante na sua vida? E claro que todos ficam super motivados ao escrever a carta. E para escrever a carta para o meu professor inesquecível, eu preciso saber escrever em português. E aí ele vai trabalhando todo o conteúdo a partir dessa pergunta, dessa motivação. Então, primeira atitude, faça a pergunta certa. A segunda, tente integrar o conteúdo que você vai ensinar com algo do cotidiano, com algo que faça parte do dia a dia dos seus alunos. Tem o caso da professora Valquíria, agora falando de matemática, que ela percebeu que os alunos não estavam compreendendo bem os conceitos matemáticos como área, perímetro, diâmetro. Eles sabiam a fórmula, mas não estavam entendendo realmente o que significava. E ela pensou então: nossa, eles vêm de bicicleta para a escola, vamos calcular a área, o diâmetro da roda da bicicleta. Vamos calcular a distância o trajeto que eles fazem, que eles percorrem para vir da casa até a escola. Vamos perceber na cidade como é que são as formas das casas, que formas tem aqui nas janelas, nas portas, e como é que eu preciso calcular para construir uma casa. E aí ela foi desenvolvendo todo um pensamento matemático a partir de elementos que estavam ali no cotidiano dos alunos. Então, conecte o seu conteúdo com os elementos cotidianos que fazem parte do dia a dia do seu aluno. E a terceira atitude é: olhe para o lugar que você está, veja onde você está. Para ensinar, tem um projeto da professora Alessandra, lá de São Paulo, que fez todo um trabalho com um jornal mural, dos alunos escreverem e produzirem as suas próprias notícias. E ela fala: aqui ninguém está falando sobre a nossa realidade, sobre o nosso bairro, vamos criar um jornal, que ela chamou Figueiredo News, porque o nome da escola era Figueiredo. Então, assim, os alunos se envolveram nessa construção do texto, nessa produção do jornal, na seleção das matérias, o que vai, o que não vai, e assim eles ficaram muito mais interessados por ensinar geografia. O que tem no meu lugar, por que aqui de repente pode ter um deslizamento de terra, e como é que eu faço para
me prevenir, que medidas que eu tomo, para quem que pode me ajudar nessa situação. Então eles foram compreendendo o lugar ali que eles estavam a partir de um conteúdo, a partir de uma matéria de geografia que aparentemente estaria desconectada com o lugar deles. Então a terceira atitude, olhe para o lugar que você está, você vai perceber muitas possibilidades no próprio lugar, na sua escola, no seu bairro, na sua região, para integrar com o conteúdo que você quer ensinar, seja de português, de matemática, de geografia, de ciências. Então essas são as 3 atitudes para como ensinar quem não quer aprender. E aí você vai ter alunos motivados que sim, querem aprender. Recapitulando, primeira atitude, faça a pergunta certa. Qual a pergunta que você precisa fazer para gerar uma motivação nos alunos para eles aprenderem? Busque os interesses deles. Segundo, veja elementos do seu dia a dia, do cotidiano, que podem se relacionar ao seu conteúdo. E terceiro, olhe para onde você está. Relacione o lugar que você está, que os alunos estão, que a escola está inserida ao conteúdo que você leciona. Essas são as 3 dicas para como a gente pode ensinar quem não quer aprender. Se você não assistiu os outros vídeos na série, assine aqui agora o nosso canal, Maru Camargo, e você vai receber um vídeo por dia com exemplos inspiradores e dicas práticas de como a gente pode transformar a nossa educação. Porque a gente acredita que educar transforma. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.